Muito bem, temos aí pela frente uma semana seca e também com temperaturas em elevação. As informações dadas na semana passada pelo IMET estão se confirmando. A gente já vê aí uma evolução das temperaturas, principalmente no sul do país. Aqui na região central, mais especificamente na região sudeste, a gente tem uma condição de uma massa de ar frio ainda atuando que vão deixar as temperaturas mais amenas. De qualquer forma, a gente tem aí uma possibilidade de volta das chuvas só no final da primeira quinzena, lá entre os dias 13 e 14 aí, de agosto. A gente vai ver todas essas informações e principalmente as considerações do Assis, que já está aqui com a gente através do Skype. Seja bem-vindo, viu, Assis? Obrigado pela participação. Francisco de Assis Diniz é o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que vai dar os detalhes para a gente dessa semana seca e quente. É isso, Assis? Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Tudo bem? É uma satisfação novamente estar conversando com vocês para a gente falar sobre a informação do tempo e clima para a agricultura, né, Alex? Exatamente. É isso mesmo, Alex. Isso que a gente tinha falado na final de semana passada, né? A condição da estiagem no Rio Grande do Sul e vai permanecer durante mais de uma semana ainda, né? A gente vai ver que como vai predominar o ar quente e seco sobre a região e fazer com que as temperaturas fiquem mais elevadas ainda no decorrer da semana, né? E como a gente falou, então, também na região sudeste, permanecendo a massa de ar fria permanecendo mais estacionária, mais ou menos na região sudeste com o Oceano Atlântico, ficando com temperaturas mais amenas entre Bahia, Minas Gerais, aqui leste do Goiás, Distrito Federal, e às vezes pegando um pouco aí da parte também leste de São Paulo. Muito bem, o Assis tem uma imagem bem interessante, ele me mostrou antes da gente entrar aqui no ar, que é dessa comparação de dois momentos, né, diferentes, do ar frio e do ar quente juntos no mesmo mapa. Assis, vamos dar uma olhada nessa imagem, só para as pessoas que estão ouvindo a gente poderem entender melhor o que a gente está falando. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, em termos de chuva, né, Alex? A gente tem aqui que aconteceu até ontem, né? No decorrer da semana passada, dos últimos 5 dias, a gente tem o resto da chuva daquela frente que passou na região sul e também aí em São Paulo, né? Então, ocorreram chuvas ainda, essas chuvas um pouco significativas na costa leste do Paraná e de São Paulo, e depois as chuvas aqui, onde está permanecendo também o ar frio, trazendo muita umidade do oceano, causando chuvas aqui no Espírito Santo, na região do Café, e chuva na zona da Mata Mineira e também no Nordeste de Minas, né? Mas isso e a chuva da aconteceu, né, costa leste Assis? Isso foi nos últimos 5 isso dias, já né? aconteceu. Tá. Exatamente, isso foi a chuva até ontem, dos últimos 5 dias, né? Já aconteceu, e aí a gente vê que teve chuvas, vamos dizer assim, até um pouco considerada lá na região do Café de Minas. E depois, grande parte do Brasil praticamente sem chuva, né? Temos a chuva aqui da parte norte, da região norte, que faz parte da climatologia. Quando a gente vai vamos mudar aquela situação que você falou agora aí, para a questão da estiagem, né? Olha só. Esse mapa aqui de temperaturas mostra o aumento médio da temperatura no decorrer da semana de hoje até o dia 10. Então a gente tem aqui a conservação da massa de ar quente e seca sobre a parte sul do Brasil e também norte da Argentina e o Paraguai. Veja que a gente tem um aumento de temperatura bem considerada na região sul e também, especialmente, onde está mais intenso no norte da Argentina, né? Na proporção que sai do norte da Argentina, depois, quando isso aqui saindo, vai correr para cima da região sul. Mas a gente tem um aumento aqui de temperatura na região sul do Brasil, mais ou menos aí as temperaturas ficaram acima dos 30 graus durante a semana. Ontem a gente já teve alguns locais aqui de 28 a 30 graus entre Paraná e o Rio Grande do Sul. Vou mostrar outro mapa aqui que a gente vai ver esse aumento de temperatura.
Só para a gente entender, essa massa de ar quente que está ali em cima da Argentina, Paraguai ali, ela se desloca, ela vai avançar mais pelo Brasil ou não? Vamos voltar logo aqui, que a gente teve ontem as temperaturas de 28 a 30 graus no oeste do Paraná e Tá. também 28 a 30 graus também no oeste do Rio Grande do Sul. Elas já estão elevadas, né? Já é essa Então, massa vamos atuando voltar. já, certo? Ela já está atuando, né? E vamos voltar de novo para essa massa aqui que está atuando. A gente vê que as temperaturas aqui deve ficar mais elevadas aqui no centro da Argentina. A proporção que for desaparecendo, ele vai deslocando para cima da região sul. Tá. Na Mas em proporção que for compensação, desaparecendo, tem uma massa de ar frio aí que provoca um bloqueio também, né? Elas vão se chocar? em compensação, isso aqui é o seguinte, é a massa de ar frio que está atuando aqui agora, que começou no final de semana, aquela que passou no sul, e ela vai ficar estacionária entre Minas e a Bahia, e a parte central do Brasil, aqui um pouco pegando Minas Gerais, pegando, aliás, Goiás, vai ficar estacionária aqui durante a semana. Como ela vai ficar estacionária durante a semana, ela vai fazer com que as temperaturas fiquem amenas. Nas temperaturas amenas, em média, ela vai algo de 2 a 2 graus, mais ou menos, caindo em média aqui, ó. Então, entre 1,5 a 2 graus, ficando abaixo da média aqui. Por isso que aparece essa mancha de ar azul de ar frio aqui, porque vai ficar o predomínio da massa de ar frio durante a semana. No decorrer decorrer da semana, lá para o final da semana, que esse ar frio for enfraquecendo, sair daqui, esse ar quente vai começar a tocar também um pouco, aumentando as temperaturas aqui no Sudeste. Aí, quando vier um ar frio aqui na Argentina, esse ar quente vai começar a desaparecer e deslocar mais para cima da região sul com a região central do Brasil. Mas então a gente tem dois fenômenos acontecendo, a de ar frio e a de ar quente atuando em posições diferentes do mapa, certo? É exatamente porque normalmente o ar frio estava aqui na Argentina, na região sul com a Argentina, né? Na semana passada. No final passada, aliás. Aconteceu que ela passou, agora, em vez dela passar rápido aqui, sair daqui, ela vai permanecer mais tempo aqui na região sudeste. Tá. E aí, o bloqueio, como está acontecendo, esse ar quente seco vai permanecer mais tempo nessa região aqui também, especialmente entre a Argentina com a parte oeste da região sul do Brasil. Agora, essa condição, Assis, traz de alguma forma aí uma preocupação com relação à migração aí dos gafanhotos que estão lá na Argentina? Porque me parece que eles não gostam muito de temperatura quente, né? Então, aí agora vamos fazer outra análise, Alex. A gente estava na região sul, aquela variação brusca de tempo acontecendo em curto período, né? Ou seja, o clima muito, muito variável. A gente tinha condição de, às vezes, de um certo calor, aí de frio, não, certo calor, chuva, frio e geada. Sim. Depois voltava de novo, calor, chuva, frio e geada. Essa variação brusca, talvez que não seja benéfico para o lado dos bichos, né, dos gafanhotos, né? Agora a gente volta e vai ficar mais tempo com um clima quente, que é exatamente onde eles predominam, né? Quando eles vieram da Argentina, do norte da Argentina, devido àquela condição seca e quente que estava existindo antes, né? No decorrer do primeiro semestre que eles se formaram. Então, e agora volta essa condição de novo. Cria, então, uma condição, a gente não está falando que vai chegar no Brasil, mas, enfim, cria uma condição climática propícia para a migração acontecer. Exato. Agora aqui é uma condição climática bem diferente do que estava existindo, né? E aí tem que ver o pé específico da área, aliás, do específico dos gafanhotos, né? Para saber se realmente esse clima é favorável para ele ou não. Entendi. Enfim, aquela variação de temperatura que mantinha os gafanhotos longe, ela já não deve acontecer ao longo dessa semana, e isso pode ser
ideal aí, de repente, para fazer os gafanhotos migrarem novamente. A sorte é que o controle está sendo feito, enfim, na Argentina, aquela primeira grande onda de gafanhotos lá, aquela primeira grande nuvem de gafanhotos parece que está sob controle. O problema são as novas nuvens que estão chegando, e daí sim a gente precisa ver como é que isso vai acontecer, de que forma esse deslocamento pode acontecer e se de fato podem se dirigir para o Brasil. Aparentemente a condição climática está melhor. A gente só precisa saber como os gafanhotos vão se comportar daqui para frente. Muito bem, Assis, mas daí você falou dessa E, condição. outro, Diga. e outra situação aqui é o mapa da previsão da chuva durante a semana, Alex, Tá, acumulado de chuva, né? tá. Então a gente confirma mais ou menos aquele mapa anterior, né? Em que tem um predomínio de uma massa de ar quente seca na região, e aqui mostra exatamente a condição durante a semana até o dia 10, que não há previsão de chuva na região sul do Brasil, central e sudeste do Brasil, né? Então não há previsão de chuva aqui na região sul. Até pelo menos até o dia 10 não apresenta nada, né? Fica uma Tem aqui chuva essa concentrada condição. ali no litoral nordestino, né? Então, quando a gente vem aqui para o litoral do Nordeste, a costa leste do Nordeste, apresenta uma certa condição de chuva, né? Até uma chuva de maneira até um pouco considerada, pegando mais na litoral da Bahia, Uhum. porque aquilo que eu falei, né? O ar frio está aqui e o vento de sudeste forte joga muita umidade na costa do Nordeste, fazendo com que haja condições de chuva. A chuva mais fraca, mas sempre havendo chuva, principalmente pela manhã e durante a noite ou então ao amanhecer, essa chuva acontecendo mais. A chuvarada está Quando a gente vem para a concentrada região mesmo ali no norte, né? Quando a gente vem para a região norte aqui, a gente vê que a chuva está mais concentrada aqui, né? Chuvas bem significativas devem acontecer na semana, especialmente todo o estado de Roraima, e chuvas também a parte noroeste do Amazonas, né? Ali na Cabeça do Cachorro, parte norte do Amazonas, algumas áreas também, e chuva de menor intensidade no Amapá e norte do Pará. O resto da região a gente vê que praticamente está toda sem chuva, né? Então, algumas chuvas acontecendo aqui na parte norte do Amazonas. Quando vem para a parte central do Amazonas, então praticamente começa a diminuir a chuva, quase não tem chuva, e depois toda a parte sul da região norte também sem chuva, condições estáveis. Isso favorece queimada, Cis? É um clima que favorece queimada? O frio favorece as queimadas porque aqui nessa região, Alex, a gente vai ter essa semana novamente umidade baixas aqui na faixa dos 15 a 20%, em grande parte. É incrível como a gente pode ver, em Rondônia e no Acre, a umidade chegar a 15 e 20%, né? Então, é muito baixo para uma região praticamente que tem ainda áreas de floresta, né? Então, a umidade chegando baixa. Temperaturas elevadas na faixa de 35, 36 graus, e muitos dias ficando sem chuva. Isso são condições climáticas que favorecem a condição de incêndio, né? Muito bem. Vamos monitorar isso também, que é muito importante, principalmente nesse momento em que o Brasil está na mira aí de quem está vendo lá fora. Mas olha aí o mapa de mais longo prazo aí, né, Assis? Seco, Mas, seco, hein? seco, seco. Aí quando a gente vem para o segundo mapa aqui, né, Alex, que já pega a segunda quinzena de, de agosto, segunda quinzena entrando na terceira semana de agosto, aliás, pega uma segunda semana, né? Segunda semana de agosto entrando na terceira semana, a gente vê que já tem a mudança aqui brusca no Rio Grande do Sul com Santa Catarina, né? Então a gente já vê a mudança brusca aqui, mais ou menos se deve acontecer entre o dia 12 e o dia 14 a condição de voltar a chover na região sul do Brasil, né? Chuvas bem consideradas, chuvas significativas, chuvas que podem chegar a algo de quanto aqui? Chuvas que podem chegar a algo de acima de 100 milímetros, né? Novamente aqui, entre Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Nesse mapa ainda a gente não consegue ver se a chuva vai migrar mais para norte do país ou não, mas dá para saber qual que é o trajeto aí dessa chuva, Assis?
Ainda não dá, mas depois ele vai migrar um pouco aqui para a parte, para Paraná, sul do Paraná, e leste do Paraná e leste de São Paulo. Depois ele vai migrar, sabe? Tá, Ainda não aparece, mas provavelmente vai migrar, sim, pegando a parte leste de São Paulo. tá. Ainda não é início das chuvas, né? De, de, Não, ainda não de é início de chuva, primavera. não. É não. Aham. Tá. Pelo menos, se não for nessa frente aqui, deve ser na outra frente após essa daqui, que aí volta de novo ter condições daquelas situações de sequência, né? Hum, A outra frente deve subir mais um pouco, pegar mais para norte, né? Aí pegar mais Minas Gerais, mas ainda não aparece nesse mapa. Aí já deve ser já para o final do mês. Então vem aquela, agosto, apesar de ser seco, mas se a gente pega a climatologia, tem agosto que tem chuva e tem agosto que não tem chuva. Se a gente pega a climatologia, mais ou menos dá balanceado, entendeu? Por exemplo, na região do Distrito Federal, aqui no Centro-Oeste, Distrito Federal e grande parte do Sul e Sudeste do Goiás, a gente tem algo de 50% dos meses de agosto que tem chuva. tá. Mas ainda não dá para saber como é que vai ser esse ano, né? Aí indica que o seguinte, a primeira quinzena não tem. Tá. A segunda quinzena, com uma possibilidade aí muito remota, que a gente só vai ver ainda mais. Eu acho que daqui uma semana que a gente já pode ver isso. Uhum. De qualquer forma, é o início da preparação, né, para a safra, para a próxima safra, mas de fato o produtor só vai poder plantar mesmo depois na segunda quinzena de setembro, né, na maioria dos estados aí produtores. Então, acho que ainda é cedo, né, para a gente entender como é que é a chuva, Ainda é cedo para falar sobre isso aí. mas o comportamento do clima pode trazer algumas indicações para a gente de como vai ser o período de primavera, principalmente, né, Assis? Exato. Aham. Muito bem. Vamos acompanhar então. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. No final de semana a gente ajusta aí essas informações, principalmente no que diz respeito à chegada das chuvas, né? Como essas chuvas vão se comportar e se elas vão de fato evoluir aí para outras partes do mapa. No entanto, por enquanto a indicação é de volta das chuvas no final da primeira quinzena do mês de agosto, mas mais concentrado, com bons volumes, concentrados mais ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos ver como Exato. é que isso vai se comportar. Assis, por enquanto, muito obrigado, viu? Obrigado, Alex. Obrigado aos ouvintes aí. Um bom dia para todos, hein? Bom dia para você. Francisco de Assis Diniz é o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, alertando para as temperaturas em elevação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com temperaturas já atingindo aí os 30 graus e deve permanecer assim ao longo da semana. Você viu lá uma massa de ar quente predominando principalmente na Argentina e no Paraguai, pegando boa parte do sul do Brasil também, mas viu também uma massa de ar frio estacionária, principalmente ali em cima de Minas Gerais, em parte de Goiás, no Espírito Santo, uma parte da Bahia também, enfim, com temperaturas amenas aí para boa parte dessa região sudeste, um pedacinho ali do centro-oeste também. Então, temos duas condições diferentes e distintas, mais quente e seco no sul, mais seco, porém com temperaturas mais amenas ali para o sudeste. A gente, ao longo da semana, vai ver como vai se comportar e principalmente vai monitorar a chegada de uma frente fria que deve acontecer só lá no final da primeira quinzena, lá para o dia 13, 14 de agosto. Uma nova frente fria deve avançar aí pelo sul do país, daí sim trazendo as chuvas de volta. Mas até lá, pelo menos, temos pela frente uns 10 dias aí de clima seco e quente no sul do país. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.